Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula no nosso regime remoto, dando continuidade aqui à nossa temática da sociedade anônima, turma. Bom, então, a nossa aula de hoje é sobre alienação do poder de controle na SA, tá? Então, todo mundo com o nosso PDF aberto, ele já está postado aí para vocês, tanto no SGA quanto no Canvas. E aí vamos partir dele aí para o nosso estudo sobre alienação do poder de controle. Então vamos lá, turma, logo de cara, eu já coloquei para vocês aí no início do PDF um exemplo de alienação do poder de controle. Então, o que é alienação do poder de controle, né? O raciocínio aqui é muito simples. Eu tenho uma SA, essa SA tem o seu capital social dividido em ações ordinárias ou preferenciais. As ações ordinárias, né, que dão o direito de voto, né, ou as preferenciais que também eventualmente possam ter o direito de voto, uma vez titularizadas aí por grupo de acionistas ou por um único acionista ou por uma holding, vão dar o poder de controle a esse acionista, né? Quem detém a maioria das ações com direito de voto, garantindo assim a eleição da maioria dos administradores, né? E a aprovação nas deliberações da Assembleia, tem o controle da sociedade anônima, né? É o acionista majoritário, né? É o controlador. Então vejam, quando a gente fala em operação de alienação do poder de controle, nós estamos falando na troca desse controlador, tá? Ou seja, o controlador vai alienar suas ações no mercado, para quem tiver interesse em adquirir e assumir o controle da SA, beleza? É essa que é a ideia da alienação do poder de controle. Procedimento esse que é regulado expressamente na lei de SA, lá a partir do artigo 254, que a gente vai analisar aqui mais abaixo, tá, turma? Então, a alienação do poder de controle nada mais é que o controlador ceder suas ações, beleza? Que lhe dão o controle, né? Ou seja, aquele indivíduo ali que é o sócio majoritário, ele está cedendo o seu bloco de ações, né, que lhe garantem o controle da sociedade, está cedendo, portanto, né, a quem tiver interesse em adquirir essas ações, beleza? Portanto, quem adquire essas ações não está adquirindo ações comuns da sociedade, né? Está adquirindo o controle da sociedade, beleza? Porque o que está sendo alienado é um bloco de ações que dá o controle, né? Garante a maioria, né, nas deliberações da Assembleia. Então, existe um preço a ser pago por essas ações diferente do que se eu estivesse comprando ações de um acionista minoritário, beleza? O acionista minoritário não tem controle. Ele tem ali um bloco de ações, mas esse bloco de ações não lhe dá controle da sociedade. Então, obviamente que as ações do minoritário vão valer menos que as ações do controlador, tá? Isso eu estou falando do preço unitário da ação, né? Cada ação que faz parte do bloco de controle vale mais do que cada ação pertencente a um acionista minoritário, né? Obviamente. Por quê? Porque quem está adquirindo as ações do controlador está adquirindo o poder de controle. Então, sobre essas ações do acionista controlador, incide um sobrepreço que a gente vai chamar de prêmio de controle, tá? Prêmio de controle, beleza? Então essa que é a ideia
da operação de alienação do poder de controle que a gente vai analisar aqui. Então, logo de cara, turma, eu coloquei para vocês um exemplo de alienação do poder de controle, que é da State Grid adquirindo o controle acionário da CPFL Energia, tá, turma? A CPFL Energia é uma das maiores empresas de energia elétrica do Brasil, tá? Já há algum tempo, né, a State Grid, em 2017, que se concretizou essa operação, a State Grid é a maior empresa de energia elétrica do mundo, tá? Ela é chinesa, beleza? É a maior empresa de energia elétrica do mundo, tá? Opera no mundo inteiro e tem grandes operações no Brasil, tá? Aqui no Brasil, ela, além de ter adquirido o controle da CPFL Energia, que é a CPFL Energia é uma das maiores empresas de energia elétrica do Brasil, tá? A State Grid, além de ter adquirido o controle da CPFL Energia, ela também opera a usina hidrelétrica de Belo Monte, tá? Ela tem operações lá na usina hidrelétrica de Belo Monte, tá envolvida lá. A usina hidrelétrica de Belo Monte é a maior usina hidrelétrica do Brasil, né? Fica lá no rio Xingu, tá? No norte do Pará, né? É uma usina hidrelétrica gigantesca, né? A maior do Brasil e alguns sustentam aí que ela é a quarta maior do mundo, tá? Existe uma dúvida se ela é a quarta maior do mundo ou a terceira maior do mundo, né? A usina hidrelétrica de Belo Monte, lá no Pará, tá? A maior usina hidrelétrica do mundo é da China, é a chamada usina Três Gargantas, que fica lá no rio Yangtze, na China. É a maior usina hidrelétrica do mundo, Três Gargantas. Belo Monte, aqui no Brasil, disputa ali terceiro e quarto lugar, né, entre as maiores hidrelétricas do mundo. E a State Grid, que é essa corporação chinesa, essa companhia chinesa, né, com sede lá em Pequim, na China, ela tem aí operações espalhadas pelo mundo e no Brasil a presença dela é muito forte. Inclusive aqui em Minas Gerais, a State Grid tem várias operações, tá? E aí em 2017 ela adquiriu aí o controle acionário da CPFL Energia. Então a State Grid, uma companhia nacional chinesa, adquiriu o bloco de controle da CPFL Energia, que foi cedido pela Camargo Correia, tá? Camargo Correia era o controlador da CPFL Energia. Camargo Correia é uma construtora, né? Uma grande construtora, uma das maiores construtoras, né, do Brasil, né? Teve envolvida aí na Operação Lava Jato no passado, né? Ela possuiu o controle da CPFL Energia, vendeu em 2017 para os chineses aí, para a State Grid, tá, turma? Que é a maior empresa de energia elétrica do mundo, tá? É um grande grupo econômico, né? Vai possuir controle de diversas sociedades operando aí no Brasil, tá, turma? A operação custou 14 bilhões de reais aproximadamente, tá? A aquisição dessas ações que dão o controle da CPFL Energia, beleza, turma? Então, muita atenção para esse exemplozinho aí, envolvendo grandes players do mercado, tá? Um detalhe aqui que é importante vocês saberem, nesse ramo de energia elétrica, né, das empresas que operam energia elétrica, nós temos as chamadas operações Brownfield e as operações Greenfield, tá? A State Grid, ela vai ter atuação tanto em operações Brownfield. O que são as operações Brownfield? É importante vocês que forem atuar nessa área
né, já dominarem esses conceitos, né, porque eles são muito utilizados aí, né, por quem está nesse mercado, né. Brownfield são aquelas operações que já estão em andamento, né? Então, vamos supor que a CPFL Energia ela está ali já com operações em andamento, ela já tem contratos de concessão com o governo, né? Operando linhas de transmissão de energia elétrica, né? E aí, quando a State Grid assume o controle, né, ela vai estar investindo ali em operações brownfield, ou seja, operações que já estão em andamento, beleza? Ela vai assumir ali essas operações, né? Então, brownfield são operações que já estão implantadas, já estão em andamento, beleza? Mas a State Grid ela também atua em operações greenfield, que é começar operações do zero, tá? É implantar linhas de transmissão de energia elétrica que antes não haviam, não existiam, né? Isso são operações greenfield, tá? Ou seja, ela constrói operações de transmissão de energia elétrica, de produção, de geração, beleza? Isso é greenfield, tá? Então, importante vocês distinguirem, né? Quando eu tenho, por exemplo, o aprimoramento, né, de uma linha de transmissão, isso é uma operação brownfield, tá? A State Grid vem e aprimora ali uma linha de transmissão, né? Para ela ter mais eficiência, consequentemente, né, gerar mais resultado para a empresa. Isso é brownfield. Agora, quando ela pega e implanta do zero uma nova linha de transmissão, sai rachando aí aquelas estruturas, né, de transmissão de energia elétrica, né, ligando aí cidades, etc. Aí é greenfield, operações greenfield, tá? Então ela atua nesses dois setores de produção e geração de energia elétrica, beleza, pessoal? Aí eu coloquei aqui para vocês a estrutura societária atual da CPFL Energia, né? Então percebam aí, ó, no nosso PDF aí que ela tem, hoje ela conta com 83% de participação no capital social da CPFL Energia, tá? Ou seja, garante a ela aí o controle da CPFL Energia, né? Uma empresa brasileira cujo sócio majoritário controlador são os chineses, beleza? É uma empresa chinesa e é uma empresa, é uma companhia nacional chinesa, né? Beleza? Tranquilo. O resto das ações é free float, beleza? Lá, ó. O resto, né? O 15,29% aqui, ó, é free float, beleza? Ou seja, está no mercado. A CPFL Energia é uma SA de capital aberto na bolsa. Você compra ações dela na bolsa, vai comprar ações que estão no free float, beleza? Que estão ali sendo transacionadas pelos investidores no mercado secundário, beleza? Que a gente já sabe que nós já tivemos uma aulinha aí de mercado primário e mercado secundário. Então, free float está lá no mercado secundário, são os investidores comprando e vendendo essas ações, beleza, pessoal? Então, essa que é a ideia aí. E aí aqui para baixo, né, na estrutura societária aí, ó, vocês vão ter uma série de subsidiárias, beleza? Você tem aqui, por exemplo, ó, a CPFL Brasil, varejista, beleza? Nós temos aqui uma série de subsidiárias aí, né, da CPFL Energia, tá? Ou seja, né, sociedades em que a CPFL Energia SA é o único sócio, são as subsidiárias, né? Beleza? Que a gente já conhece lá do artigo 251 da lei de SA, tá? Aquelas sociedades em que todas as ações pertencem a um único sócio, beleza?
Tranquilo, turma? Então é isso aí. Então, qual que é a ideia que a gente tem que ter aqui na alienação do poder de controle? Então, primeiramente, muito simples, já expliquei para vocês aqui agora há pouco, né? Se alguém quer comprar o controle acionário de uma sociedade, é óbvio, né, que aquelas ações que dão o controle da companhia vão valer mais que as ações que não dão o controle da companhia, né? E quais são as ações que dão o controle da companhia? As ações ordinárias possuem direito de voto, as ações preferenciais que atribuem direito de voto, e aí a gente tem que lembrar aqui que nem sempre as ações preferenciais não vão ter direito de voto, né? Elas podem ter o direito de voto restrito, mas não é sempre que vão ter, que não vão dar direito de voto. Então, se eu tiver preferencial que dá o direito de voto, então ela também faz parte das ações, né, que podem atribuir poder de controle, também vão ter um sobrepreço, vão valer mais do que aquelas ações que são de acionistas minoritários, né? Beleza? E portanto não tem aí a chance de quem as adquirir controlar a sociedade. Então, esse sobrepreço, né, é chamado de prêmio de controle, tá, turma? Isso é o que a gente chama de prêmio de controle, ou seja, as ações que dão direito de voto e fazem parte do bloco de controle, elas vão valer mais do que as ações que dão direito de voto, mas são de minoritários, não fazem parte do bloco de controle. Isso é o prêmio de controle. Elas vão valer mais, tá? Elas vão valer mais. Então, quem quer adquirir controle de companhia tem que estar disposto a pagar mais do que as ações estão cotadas na bolsa, né? A ação está cotada na bolsa lá a R$ 20, por exemplo, mas esse é o preço de mercado, tá? É o que está no free float ali, é o que está circulando. O controlador, com as suas ações, ele não vai vender elas por R$ 20. É óbvio que não. Por quê? Porque quem estiver comprando está adquirindo o controle da companhia, está se tornando sócio majoritário. Então, além de participar dos lucros, né, do que a gente viu nas últimas aulas aí, do dividendo obrigatório, num percentual, né, muito maior, né, além de participar desse dividendo obrigatório, né, com um percentual muito maior, ele consegue, o controlador, escolher a maioria dos administradores, aprovar a maioria das deliberações em Assembleia Geral de Acionistas, né, definir as estratégias, né, que vão ser seguidas pela empresa, né, onde ela vai operar, onde ela vai expandir as atividades, né? Ou seja, o controlador, né, como o próprio nome diz, ele passa a dirigir a empresa, né? Ele passa a dirigir a empresa e aí é óbvio que essas ações têm que valer mais do que as ações que não dão esse poder de controle. Então vejam, turma, e aí a gente chega na ideia da OPA, tá? Da oferta pública de aquisição. O que é a OPA? Presta atenção, que a OPA é muito importante. Vejam, se eu tenho um prêmio de controle, né, se eu tenho um prêmio de controle atribuído às ações do controlador, vejam, esse prêmio de controle decorre, né, do posicionamento da companhia no mercado, né, decorre do grau, né, de atratividade, né, dessas ações no mercado, da empresa no mercado, do potencial de distribuição de dividendos, né, da demanda por essas ações, né, tudo isso influencia no preço da ação. Tá? Então vejam, o acionista minoritário, né,
ele tem o seu papel na companhia, né? Embora ele não exerça poder de controle, ele está ali, ele possui ações, né? Ele contribui ali nas decisões, né? De certa forma, né? Nos debates, nas discussões. Ele faz parte da companhia, né? Ele também é um proprietário da companhia, já que ele possui lá um percentual em ações, né? Ou seja, ele possui um percentual desse capital social da SA. Então vejam, ele tem o seu papel, né, na companhia, ele também contribui, né, para essa companhia estar no nível de desenvolvimento, né, em que se encontra, beleza? Atualmente. Então vejam, em razão disso, esse prêmio de controle que é pago para as ações do controlador, do bloco que fazem parte do bloco de controle, tem que ser socializado com todos os acionistas com direito de voto, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é socializar o prêmio de controle, né? Ou seja, atribuir também vantagens aos minoritários, né? Já que o controlador vai estar sendo substituído, né? Se está substituindo o controlador, né? E quem está comprando as ações do controlador está pagando um sobrepreço, está pagando o prêmio de controle, é justo que os minoritários também se beneficiem desse prêmio de controle, porque eles também estão na companhia, eles também têm seu papel, né, no desenvolvimento da empresa, beleza? Então, se socializa o prêmio de controle através do que a gente chama de oferta pública de aquisição, que é a OPA, beleza? Então, o que é a OPA? Se eu tenho alguém querendo adquirir o controle de uma SA, como no exemplo dos chineses aqui, adquirindo o controle da CPFL Energia, o artigo 254, ele vai definir que quem adquire controle e paga, portanto, um prêmio de controle naquelas ações, tem que fazer uma oferta pública de aquisição para todos os demais acionistas minoritários com direito de voto, beleza? Ou seja, tem que oferecer para comprar as ações dos minoritários por até 80% do que vale as ações do controlador, tá? É no mínimo 80%. Então o que significa isso aqui? Presta atenção. A ideia é socializar o prêmio de controle, já que os minoritários também têm um papel na companhia, beleza? Então, socializar esse prêmio de controle significa pagar pelas ações dos minoritários também. Comprar as ações dos minoritários e dar aos minoritários a chance de sair da companhia, beleza? Que é o que a gente chama também de direito de saída conjunta, tá? Direito de saída conjunta, ou seja, já que eu estou adquirindo o controle, o minoritário não tem o que fazer sobre isso, né? E ele tem um papel na companhia, ele também contribuiu para aquela empresa. Então, a lei define lá no 254, a gente vai ler agora o dispositivo, que quem adquire o bloco de controle tem que fazer uma oferta pública para adquirir as ações dos minoritários também. Isso que é oferta pública de aquisição. Oferta pública de aquisição do quê? Das ações dos minoritários, beleza? Das ações com direito de voto. E aí o preço que esse comprador vai pagar pelas ações dos minoritários tem que ser de no mínimo 80% do valor que ele está pagando nas ações que dão o controle, beleza? Isso é disposição legal, beleza? Então isso que é oferta pública de aquisição, é estender o direito de saída para os minoritários, que é o que a gente vai chamar no mercado de tag along right, tá? Tag along right. Tag along right é a expressão em inglês, né,
que define a extensão desse direito de saída aos minoritários, ou seja, os minoritários vão ter a chance de vender suas ações por pelo menos 80% do preço que está sendo pago para o acionista controlador, beleza? Ou seja, eu tenho um prêmio de controle nas ações que dão o controle, beleza? Se o indivíduo está querendo adquirir esse bloco de ações, os chineses estão querendo comprar o bloco de ações de controle da CPFL, eles vão ter que fazer uma oferta para os minoritários também. E essa oferta não pode ser inferior a 80% do que ele está pagando, no nosso caso ali, para Camargo Correia, que era o controlador da CPFL. Né? Beleza? Então, é essa que é a ideia do Tag Along Right, da OPA, da Oferta Pública de Aquisição. Beleza? E aí eu coloquei para vocês aí no nosso PDF, coloquei alguns insights, né? Então, o que é a oferta pública de aquisição, o que é o Tag Along Right, tá? Coloquei uma doutrina do Fábio Lhoa, beleza? Para vocês irem consolidando. E aí aqui no 254A a gente chega na regrinha propriamente dita aí da alienação do poder de controle, tá? 254A da lei de SA vai falar assim, no seu caput: a alienação direta ou indireta do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obriga a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhe assegurar o preço no mínimo igual a 80% do valor pago por ação com direito a voto integrante do bloco de controle, beleza? Isso é que é o chamado Tag Along Right, beleza? Ou seja, os chineses estão comprando as ações da Camargo Correia, estão comprando as ações que dão o controle da companhia, então eles vão ter que estender uma oferta de aquisição também para os minoritários, tá? Eles vão ter que oferecer, eu compro as ações de vocês minoritários por 80% do que eu estou pagando para Camargo Correia, beleza? Isso que é o Tag Along Right, beleza? Eu tenho que dar o direito aos minoritários de saírem da companhia, que é o que a gente chama de direito de saída conjunta, tá? Aí aquele minoritário que não concorda com os chineses à frente da companhia, né, ele acreditava era na gestão feita por brasileiros, né, por exemplo, né, ele não concorda com os chineses assumindo o controle da companhia, ele vai lá e vende as ações. E aí aquele prêmio de controle que os chineses estão pagando para Camargo Correia, né, está sendo socializado, porque os minoritários estão vendendo suas ações, né, estão tendo o direito de vender suas ações para a State Grid, para os chineses, por no mínimo 80% do valor que está sendo pago para a Camargo Correia, né, para quem está vendendo as ações que asseguram o controle. Captaram a ideia qualquer do Tag Along Right? Então, se eu vou pagar R$100 por cada ação da Camargo Correia, que dá o controle, então eu tenho que pagar pelo menos R$80 para os minoritários em cada uma das ações deles, dando a eles o direito de sair da companhia, beleza? Isso que é Tag Along Right. Tem que ser feita a OPA, senão a operação não se concretiza. Percebam aqui, o caput vai falar assim, poderá ser contratada sob a condição suspensiva ou resolutiva, tá? A CVM, turma, fiscaliza essa operação, tá? E a OPA tem que ocorrer. Se a OPA não ocorrer, se os chineses não oferecerem para adquirir as ações dos minoritários
por no mínimo 80% do que ele está pagando para as ações de controle, então não ocorre a operação. Eles têm que fazer a OPA, beleza? É obrigatório fazer a OPA. Beleza, turma? Então, muito importante vocês terem atenção para isso aí, tá? Porque isso acontece demais na prática. Aqui na State Grid adquirindo o controle da CPFL foi feita a OPA, tá? Normalmente foi feita a OPA. E aí tem um detalhe que é importante todo mundo destacar e anotar, que é o seguinte: se a companhia, né, que está vendendo o controle, né, que está cedendo ali as ações, né, se o controlador que está cedendo as ações, ele é de uma companhia, né, que está no novo mercado. O que é o novo mercado? Eu já expliquei isso para vocês. Novo mercado é o segmento mais top da bolsa de listagem de companhias abertas, né? Então, para uma SA figurar no novo mercado, ela tem que seguir uma série de normas de governança corporativa, tá? Ou seja, de governo da corporação, né? Uma dessas, então, eu já expliquei isso para vocês, tem que ter compliance instalado, tem que ter toda a documentação traduzida no inglês e no português, tem que ter percentual de membros independentes nos órgãos de administração, de conselho fiscal, tá? E uma dessas normas é o chamado Tag Along Right de 100%. Tag Along Right de 100%, tá? A lei de SA, aqui no caput, nós acabamos de ver, garante no mínimo 80%. No mínimo 80%, tá no caput aí. Mas a B3, no seu segmento de listagem chamado de novo mercado, para que uma empresa, uma SA, consiga listagem nesse segmento, né, que reúne as empresas com maior nível de governança corporativa, aí o Tag Along Right tem que ser de 100%, tem que estar no estatuto da companhia isso, tá, turma? Tem que estar no estatuto. O que é o Tag Along Right de 100%? O mesmo preço que estiver sendo pago pelas ações que dão o controle vai ser pago para as ações dos minoritários, beleza? É 100%. Então, se os chineses estão pagando 100 pelas ações da Camargo Correia, eles têm que fazer uma OPA para os minoritários, uma oferta pública de aquisição para os minoritários, oferecendo comprar as ações deles também por R$100. É R$100. Então, se a empresa está no novo mercado, é R$100, é 100% de Tag Along Right, não é 80%. Não é o que está previsto aqui no caput do 254, beleza? Por quê? Porque o Tag Along Right de 100%, ele é uma medida de governança corporativa, né? Eu estou valorizando o minoritário, percebem? Eu estou valorizando o minoritário, né? Uma empresa que tem um Tag Along de 100%, né, ela é mais atrativa aos investidores, né? Vou imaginar, você é investidor de uma companhia, está querendo adquirir ações dessa companhia. Você vai lá no estatuto e vê que ela dá um Tag Along Right de 100%. Então o que você já vai saber de antemão? Uai, você vai saber que você ali, como minoritário nessa sociedade, se acontecer do controlador querer sair fora, vender, achar uma oportunidade de negócio, achar, por exemplo, uns chineses aí interessados em assumir o controle da empresa, você que é minoritário está tranquilo. Porque o mesmo preço que os chineses pagarem pelas ações do controlador, eles vão ter que pagar para você que é minoritário. 100%. Beleza? Um exemplo de empresa que está no novo mercado é a Vale, né? A Vale, ela dá Tag Along Right 100%, beleza? A Vale figura no novo mercado da Bolsa, beleza? Tem que dar o 100% para estar no novo mercado, beleza? Nesse segmento mais top de listagem da B3, beleza, pessoal? Se não está no novo mercado, aí tem que seguir o mandamento legal aqui
do caput do 254A, que é o tag along de 80%, beleza? No mínimo 80%, tá? No mínimo 80%. E aí o parágrafo primeiro vai falar: entende-se como alienação de controle a transferência, de forma direta ou indireta, de ações integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de acionistas e de valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto, cessão de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de controle acionário da sociedade. Então, o que é isso aqui, turma? Muito simples, né? O que se entende por alienação de controle é a transferência de tudo aquilo que dá direito de voto, beleza? Então eu tenho, o que dá direito de voto? Eu tenho ações ordinárias, ações preferenciais que eventualmente deem direito de voto. Eu tenho debêntures conversíveis em ações ordinárias, isso dá direito de voto. Debênture conversível em ação ordinária dá direito de voto. As ações que fazem parte de acordo de acionistas, né, que dão direito de voto, já estudamos acordo de acionistas, tem uma aula para trás aí, onde nós vimos acordo de acionista, né? Tudo que dá bônus de subscrição, né? Bônus de subscrição de ações ordinárias com direito de voto, tudo isso dá direito de voto, faz parte de bloco de controle, tá? Então aquele indivíduo que tem bônus de subscrição de ação ordinária, que tem debênture conversível em ação ordinária, que tem as ações ordinárias, etc., possui ações e ele possui esses valores mobiliários, né? Em maioria, né? Então faz parte do que a gente chama de bloco de controle. É isso que vai ser vendido, tá? É isso que vai ser alienado, beleza? É essa que é a ideia aqui do parágrafo primeiro, beleza, turma? Ou seja, não é só a ação ordinária, né? O que dá poder de controle também podem ser outros valores mobiliários, beleza? E aí um destaque aqui, ó, que é importante destacar, nós temos também, né, aquelas ações preferenciais que a gente viu na última aula do artigo 111, parágrafo 1º, tá? São aquelas ações preferenciais que passam a ter direito de voto, todo mundo tá lembrando dela, né? Ações preferenciais que passam a ter direito de voto em razão da companhia não ter distribuído dividendo, né? Não ter pagado dividendo em 3 exercícios sociais consecutivos. Isso também é ação que dá direito de voto, tá? Apesar de ser preferencial. Parágrafo 2º vai dizer: a Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de controle de que trata o caput, desde que verificado que as condições da oferta pública atendem aos requisitos legais. Então, o que está falando aqui, turma? A CVM fiscaliza todo esse procedimento, tá? A CVM fiscaliza esse procedimento, fiscaliza a OPA. Se a OPA não ocorrer, ou ocorrer, por exemplo, em valor inferior a 70%, a 80%, a CVM não autoriza a operação, beleza? Estamos aqui no mercado de capitais, a CVM é o xerife desse mercado, beleza? Parágrafo 3º, turma. Compete à Comissão de Valores Mobiliários estabelecer normas a serem observadas na oferta pública de que trata o caput. Estamos aí no poder normativo, né? Regulador da CVM, que eu já falei para vocês em sala de aula, beleza? Parágrafo 4º. O adquirente do controle acionário de companhia aberta poderá oferecer aos acionistas minoritários
a opção de permanecer na companhia, mediante o pagamento de um prêmio equivalente à diferença entre o valor de mercado das ações e o valor pago por ação integrante do bloco de controle. Então, o que é isso aqui, turma? Muito simples, tá? O tag along right a gente já sabe. É oferecer para adquirir as ações dos minoritários pelo preço de no mínimo 80% o que foi pago aos controladores. Então, ótimo. Agora, a outra alternativa que quem está adquirindo o controle pode oferecer aos minoritários é justamente deixar eles na companhia e falar, ó, vocês podem ficar na companhia. Né? Só que vejam, ele tem que dar o direito de saída conjunta, né? Que é o tag along. E aí ele tem que socializar o prêmio de controle. Então o que ele vai fazer? Se o acionista quiser, o minoritário, ele fica na companhia, ele não vai vender as ações para o novo controlador, ele não vai participar da OPA, ele vai continuar na companhia, só que ele vai receber a diferença do prêmio de controle. Né? Ou seja, o prêmio de controle vai ser pago lá às ações que dão o controle, né? As ações que pertencem ao bloco de controle. Né? Então vai ter um plus sobre as ações, né? É o sobrepreço. Então ele vai ter que dar esse sobrepreço para esses acionistas minoritários que vão continuar na empresa. Né? Eles não vão sair, eles vão continuar. Mas eles têm direito de receber o prêmio de controle, a socialização desse prêmio de controle, tá? Então, o novo sócio controlador que está ali adquirindo as ações vai pagar isso para eles, né? Vai pagar para eles, tá? Esse valor, esse sobrepreço, né? Tranquilo, é essa que é a ideia. Eles podem continuar, mas eles têm que participar da socialização do prêmio de controle. Então vai ser pago a diferença, né? Quanto que vale as ações deles hoje, quanto está sendo pago ao controlador, qual que é a diferença aí, essa diferençazinha vai ser pago para eles. Sem que eles vendam as ações, eles estão recebendo só a diferença, tá? Eles não estão vendendo as ações, eles vão continuar na sociedade normalmente, beleza? É isso que o parágrafo 4º regula aí, tá, turma? Aí eu coloquei aqui para vocês uma doutrinazinha do Fábio Ulloa, ele explicando inclusive um pouco de história aí da alienação do poder de controle, tá? Da chamada OPA, do direito de saída conjunta, todo mundo dá uma lida aí, beleza? Ele trabalha um pouco aí do direito comparado, importante vocês lerem esses trechos de doutrina para vocês fixarem aí a ideia, né? Fixarem aí os conceitos, etc, tá? Aqui depois da doutrina eu coloquei aqui quem são os destinatários, listei aqui para vocês quem são os destinatários da OPA, tá? Que são os titulares de direito de voto, então isso é importante vocês terem atenção, né? A OPA, ela não é feita para todo mundo não, tá, turma? Ela não vai ser feita para acionistas que não têm direito de voto, é só para acionista que tem direito de voto. Só pegar o 254 lá, o caput dele, ó. O caput dele vai falar lá, ó. A alienação direta ou indireta do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito de voto de propriedade dos demais acionistas da companhia. Então, a OPA, isso é importante, todo mundo grifa isso aí. A OPA, ela é só para quem tem ação com direito de voto. Se eu sou um acionista preferencial sem direito de voto, eu não vou ter direito de saída conjunta. Não vai ter tag along right para mim não, tá? Não vai ser feita OPA para adquirir minhas ações, não. É só para as ações que dão direito de voto. E aí quais são elas? Ordinárias, preferenciais que porventura tenham direito de voto, né? Porque nem sempre não vai ter direito de voto. Aquelas preferenciais que estão no direito de voto, né?
Eu listei elas aqui para vocês, ó, voltando aqui para baixo, ó, destinatárias da OPA, ordinárialistas, quem possui ação ordinária, preferencialista de classe de ações que atribuam direito de voto, né? Ou seja, aquela ideia de que nem toda ação preferencial não dá direito de voto, e preferencialistas que titularizam como vantagem estatutária a garantia de dividendos fixos ou mínimos e estão no exercício do direito a voto nos termos do artigo 111, parágrafo 1º, que é aquela regrinha que a gente já estudou, de que quando a companhia deixa de pagar 3 exercícios sociais, né, dividendo para os preferencialistas durante 3 exercícios sociais consecutivos, os preferencialistas adquirem o direito de voto, né? E aí pode até influenciar nas relações de poder da companhia, né? Vimos isso na última aula, na aula de dividendo preferencial. Quem não viu ainda, tem que assistir ela lá, tá, turma? Importantíssima. Beleza? É essa figura que está sendo tratada aí no 111, parágrafo 1º da lei de SA, tá, turma? E aí eu coloquei uma observação para vocês no finalzinho, que é aquela que eu já havia mencionado, né, mais cedo aí, de que empresa para figurar no novo mercado da B3, no segmento de listagem com mais alto grau de governança corporativa, tem que dar tag along de 100%. Tá? O tag along tem que ser de 100%, ou seja, o mesmo preço pago nas ações que fazem parte do bloco de controle vai ter que ser pago para os acionistas minoritários que possuem direito de voto, beleza? Tem que ser 100%, então é o mesmo preço. Tá? Quem não está no novo mercado, aí tem que seguir a regra do 254A, que tem que pagar para os minoritários no mínimo 80% do que está pagando aos acionistas controladores, tá? As ações que fazem parte do bloco de controle. Tranquilo aí, pessoal? É isso, beleza? Essas são as regrinhas de alienação do poder de controle, que é importantíssimo todo mundo dominar, beleza? Qualquer dúvida que tiverem, me mandarem aí via SGA. Estou aqui à disposição. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até mais.